Olá, sejam bem-vindos aí à nossa segunda semana do PET 6. E esse PET vem falar pra gente ainda sobre poliedros, mas especificamente de prismas, né? E também a gente vai falar um pouco sobre a nossa diagonal de um paralelepípedo, né? E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, dá essa força aí pra gente e assim a gente pode continuar aí fazendo as gravações, as resoluções até o nosso PET 8, que vai ser avaliativo, tá? Então vamos aqui para uma explicação rápida sobre prisma e diagonal de um paralelepípedo antes da resolução dos nossos exercícios, tudo bem? Prismas, então, o que eles são? Sim, são poliedros nos quais duas faces poligonais chamadas de base, ou seja, é uma figura aqui em 3D, né? Então, eu tenho uma base superior e uma base inferior, né? Em que elas têm que ser iguais, né? Elas se situam em planos paralelos, porque uma está em cima e a outra está embaixo, né? E as demais faces, chamadas de faces laterais, são paralelogramos. Um critério que nos permite classificar os prismas é considerar os polígonos que determinam sua base. Como assim? Se o prisma ele tem a base triangular, então o nome dele é prisma triangular. Se ele tem uma base de um quadrado, vai ser um prisma quadrangular. De um pentágono, pentagonal. E hexágono, hexagonal. Tranquilo demais, né? E tem dois tipos de prisma que a gente precisa ver: o prisma reto e o prisma oblíquo. Quando a gente fala do prisma reto, as laterais são perpendiculares aos planos da base, ou seja, as laterais elas formam com o plano da base um ângulo de 90 graus. Já os prismas oblíquos, as laterais não são perpendiculares aos planos da base, como mostra essa figura aqui, ou seja, não medem 90 graus. Tranquilo? Já a diagonal de um paralelepípedo, né, é todo segmento cujas extremidades são vértices desse paralelepípedo, que não pertencem à mesma face. Então, o que é uma diagonal? A diagonal ela vai sair aqui desse vértice H e ela vem aqui até o vértice do lado da face oposta do paralelepípedo. Essa é a nossa diagonal, tá? Aí a gente tem algumas coisas aqui só para formalizar, né? Quem são as arestas do paralelepípedo, GH, EF e EG. FG é a diagonal da base do paralelepípedo. A, B e C são as dimensões do paralelepípedo, D é a medida do segmento FH e Dzinho é a medida do segmento FG. Isso aí foi mais para poder a gente conseguir retirar os dois triângulos, dá para ver aqui no desenho, aplicar o teorema de Pitágoras, fazer uma relação entre eles e chegar nessa fórmula aqui da diagonal do paralelepípedo, né? Onde a diagonal é igual a raiz quadrada das dimensões desse paralelepípedo, né? Que seria largura, altura e profundidade aí, certo? Mas como que isso se aplica? Vamos a um exemplo aqui bem rápido. Digamos que a dimensão desse paralelepípedo aqui, né? Ele tem de dimensões 5, 6 e 8. Então, eu só vou aplicar nessa fórmula que vai ficar assim, ó. Então, a diagonal dele seria igual que a raiz de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, a diagonal desse paralelepípedo vai ser igual que a raiz de 64, 8 ao quadrado, né? 64 mais 36 mais 25. Fazendo essa soma, a gente vai ter, então, que isso aqui é igual a raiz de 125. Que é igual a 5 raiz de 5. Ah, mas eu não lembro como é que eu tiro essa raiz aqui. Então, vem aqui comigo, ó. Raiz de 125. A gente pode fatorar aqui o 125. Então, a gente tem 125 dividido por 5. 125 dividido por 125, então a gente vai ter 125 por 5 vai ser igual a 25.
E 25 eu vou continuar por 5. 5 de 25 dividido por 5 é igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó, 5 elevado ao cubo. Quando eu trago isso para dentro da minha raiz, aqui é uma raiz quadrada, eu posso separar assim, ó, 5 ao quadrado vezes 5. Porque potências de mesma base, repete a base, somos expoentes. Quem sai da raiz? Quem tem o mesmo expoente aqui do índice, que seria o 5 ao quadrado. Então, fica 5 raiz de 5. Tranquilo, então? Vamos agora para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão é uma questãozinha do Enem, né? Que fala assim: um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídos aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e terem formatos dados pela figura. Após montadas as embalagens, formaram um sólido com quantas arestas? Vamos aqui então lembrar que arestas são as linhas, né? Que formam aí o nosso sólido. Olha aqui para o desenho. Esse aqui é o desenho que ele apresentou para a gente, né? Ou seja, a pessoa vai receber dessa forma, né? E a gente consegue ver aqui, ó, por esse polígono da base, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas na base. E, então, ele é o que aqui? Ele é um prisma de base pentagonal, né? Ele vai ficar nesse formatinho aqui após montado, tá? Então, vamos contar aqui quantas arestas ele tem. Só na base, ele tem 5. Tem 5 nessa base e ele tem 5, então, nessa base. Uma vez que a gente já tem as bases, vamos contar agora as arestas da face. Seria 1, 2, 3, 4, 5 arestas na face ou 6? Se você continuar a contagem, você vai achar que é 6, mas não, são 5. Ah, mas por quê? Porque essa aresta aqui, na hora de colar, vai se juntar com esta. E essas que estão aqui, ó, são as arestas aqui do polígono da base, tá? Então, no total, a gente vai ter 5 vezes 3, que é 15. Nossa letra D, tá? Ah, mas eu não tô com dúvida. Então, eu venho pra cá e olha pra esse polígono aqui já montado. Olha aqui as arestas dele. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos ver aqui as faces. 11, 12, 13, 14, 15. Letra D. Tranquila demais, demais mesmo essa questão. Vamos, então, para a nossa segunda questão agora. A segunda questão, ela fala, também é do Enem, ela fala assim: uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme mostra a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, né? Para ser uma estadia livre de tecnologia, mais conectada com a natureza. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é um tetraedro, uma pirâmide retangular, tronco de uma pirâmide retangular, prisma quadrangular reto, prisma triangular reto. Vamos analisar aqui quais são, então, as características que a gente tem nessa figura, tá? Olha só, olhando aqui para a nossa figurinha 2, a gente vai perceber que ele possui duas faces opostas aqui, ó. Essa face e essa daqui, ó. Paralelas, né? Iguais. E a base, ela é triangular dessas faces, tá vendo? É porque é como se a cabana tivesse modificada, né? Essas aqui seriam as bases da pirâmide, certo? Então, dadas essas características, a gente está tratando de um prisma triangular reto, que seria aí a nossa letrinha D, né? Pronto, uma questão que não teve sofrimento, foi só mesmo análise da figura, e vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão, então, ela fala o seguinte:
A figura mostra um bloco retangular com suas medidas indicadas. Quanto mede a diagonal CG desse bloco retangular? Moleza. Olha aqui o desenho. Ele tem, então, de dimensões 6, 10 e 8 centímetros. E qual é a fórmula que a gente aplica para calcular a diagonal desse cara? Diagonal ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Então, a diagonal vai ser igual a 6 ao quadrado mais 10 mais 8 ao quadrado. É aplicação de forma direta, gente. 36, né? 6 ao quadrado, 100 mais 64. Então, a nossa diagonal vai ser igual ao quê? 36 mais 64, a gente tem 100. 100 mais 100, 200. Só que tudo isso aqui, ó, é ao quadrado, né? Diagonal ao quadrado, o inverso da potência é a raiz. Então, a gente precisa tirar aí a raiz de 200. Ah, mas eu não lembro. Olha para cá, então. Eu vou abrir essa raiz de 200. Vou reescrever ela. Olha se vocês concordam. Como 2 que multiplica 100. Desses dois caras, quem é que tem raiz aqui? Apenas o 100. A raiz de 100 é 10. Então, ela sai. E fica o raiz de 2 aí, que é a nossa letra C. 10 raiz de 2 centímetros. Muito tranquilo, né? Vamos agora para a nossa quarta questão. A quarta questão, ela fala assim: em uma aula de geometria, um modelo de paralelepípedo reto de base retangular, já é o paralelepípedo que a gente conhece, foi confeccionado. Utilizamos para suas arestas varetas que mediam 6, 3 e 2 centímetros. Para tornar a estrutura mais firme, uma vareta foi colocada de forma a ocupar a posição de uma das 4 diagonais do paralelepípedo. A medida dessa vareta em centímetros já disse tudo. Ele só quer saber quanto que é essa diagonal do paralelepípedo. Olha para cá, então, e vamos fazer aplicação de diagonal, utilizando o 6, o 3 e o 2. Vocês já estão ficando feras já. Então, diagonal ao quadrado vai ser igual a quê? 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado, ela é igual a 36 mais 9 mais 4. Fazendo essa somazinha aí, a gente 36 mais 4, a gente tem 40. 40 mais 9, 49. O inverso da nossa potência é a nossa raiz. Então, diagonal vai ser igual a raiz de 49, que é igual a 7. Sem nenhum sofrimento, a gente vai marcar a nossa letra D. Rapidinho essa questão, não foi? Vamos então para a nossa próxima questão, que é a de número 5. A questão de número 5, ela parece que vai dar um nó na cabeça da gente. Mas ela também é bem tranquila, vamos lê-la com calma, tá? Fala o seguinte: na figura seguinte está representada uma pirâmide cuja base coincide com uma das faces do cubo, cujo vértice é P. E esse P é o centro do cubo. Observe que cada aresta lateral dessa pirâmide é igual à metade da diagonal do cubo. E ele pede quanto mede cada uma das arestas laterais dessa pirâmide. Vamos analisar aqui então. O segredo tá aí, quando ele fala assim pra gente, ó. Observe que cada aresta lateral dessa pirâmide é igual à metade da diagonal do cubo. Isso aqui é moleza, porque a gente tem aqui na figura um cubo. Qual que é a característica do cubo? Cada tem tudo igual, 4. Então, aqui também vai ser 4 centímetros. E aqui também a gente vai ter 4 centímetros. Então, matamos aqui a questão quando a gente calcula a diagonal do cubo. Vamos calcular aqui, ó. 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, a diagonal do cubo vai ser igual a 16 mais 16 mais 16. Fazendo essa sominha aí, que é a mesma coisa de 16 vezes 3, a gente vai ter 48, né?
Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 48. Então, a diagonal nada mais é do que a raiz de 48, certo? Gente, isso aqui é um igual, porque às vezes emenda aqui. Vamos fatorar esse 48 aqui. Ou a gente pode abrir o 48 também. A gente pode abrir ele assim, ó. O 48, a gente pode escrever ele como 4 vezes 4 vezes 3. Quem dos três aqui tem raiz? Os dois 4. Quanto que é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Então, vai sair o 2 duas vezes. 2 vezes 2. E o raiz de 3 não tem raiz exata. Então, coitado, vai ficar dentro da raiz. 2 vezes 2, 4 raiz de 3. Ah, mas já acabou a questão? Não, porque ele fala que a aresta desse cara aqui, ó, né, é a metade do valor da diagonal. Se a diagonal do cubo é 4 raiz de 3, então a gente vai saber que a aresta vai ser 4 raiz de 3 que divide 2, porque é a metade. Basta a gente fazer a divisão aqui de 4 por 2 que a gente vai encontrar 2 raiz de 3. Aí sim, quanto mede cada uma das arestas dessa pirâmide? 2 raiz de 3. A nossa letra C. Tranquilo demais? Vamos para a nossa sexta questão. A sexta, ela fala assim: na figura, vê-se o desenho de um paralelepípedo retângulo. A diagonal desse paralelepípedo mede em metros. Aplicaçãozinha aqui de fórmula, né? Então, a gente vai aplicar as fórmulas usando as diagonais 2, 3 e 7 metros. Então, a diagonal vai ser igual a diagonal ao quadrado, vai ser igual a 7 ao quadrado, mais 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 49 mais 4 mais 9. Então, a diagonal ao quadrado, ela é igual a... Fazendo essa continha aí, a gente vai encontrar 62. Então, a diagonal, ela vai ser o quê? Raiz de 62, né? Fatorando esse cara aí, a gente vai... Nem precisa, né? A resposta já tá aí. Eu achei que a gente ia precisar fatorar. Mas é a nossa letra D, de diagonal. Ó. Vamos agora, então, para a nossa sétima questão. E a nossa sétima questão, ela fala o seguinte: abaixo, o desenho mostra um bloco retangular cujas dimensões em centímetros são 3, 4 e x. A diagonal mede 12 centímetros, né? Então, o valor em centímetros será? Vamos aqui, então, a gente tem a nossa figurinha, né? Apesar de aqui estar digitado metros, a gente sabe que é centímetros, até porque o enunciado, ele fala. Então, vai ser moleza essa questão. Vamos pegar aqui o nosso conceito de diagonal. Diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b e c ao quadrado. A gente tem todos os valores, né, das dimensões e da diagonal, mas está faltando mais uma aqui, que é a nossa questão aqui. Então, a gente vai só substituir 12 ao quadrado, que é o valor da diagonal, as duas dimensões 3 e 4 ao quadrado, mais c ao quadrado. 144 vai ser igual a 9 mais 16 mais c ao quadrado. Então, a gente tem que 144 é igual a 25 mais c ao quadrado. Agora, a gente tem uma equaçãozinha do primeiro grau aqui, né? Então, a gente vai passar o 25 subtraindo 144. 144 menos 25 é igual a c ao quadrado. 144 menos 25 vai ser igual a 119. 119 é igual a c ao quadrado. Logo, a gente sabe que o inverso da potência é raiz, então isso aqui vai ser igual a raiz de 119. Sendo assim, será a nossa letra B. Que bonita essa questão, né? E vamos para a nossa oitava questão, que é a questão um pouquinho mais trabalhosa desse PET, tá? E a oitava questão, ela fala pra gente: um paralelepípedo reto
reto ou retângulo, né, tem diagonal medindo 14, raiz de 14 centímetros. Determine a medida das 3 arestas, sabendo que são números inteiros consecutivos. Então, a gente já sabe que a diagonal mede 14, raiz de 14, certo? E ele fala que as arestas dela vai medir números inteiros consecutivos. Eu vou chamar a primeira aresta de A. Se é consecutivo, vai ser A mais 1. E depois A mais 2. Por que isso? É a mesma ideia se eu tivesse o número 1, 2 e 3. Porque são números consecutivos. Ou 3, 4, 5, ou 2, 3 e 4, tá? Então, esses valores aqui, eu vou substituir naquela nossa fórmula de diagonal ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. A diagonal, eu sei que é raiz de 14. Então, eu vou pegar aqui raizinha de 14 e colocar ao quadrado. Aí, eu vou substituir esses valores aqui. A ao quadrado mais A mais 1 mais A mais 2. Agora vem o tão amado produto notável nessas duas aqui, né? Sei que vocês adoram. Raiz de 14, eu vou cortar aqui, ó. Por que eu posso fazer isso? Porque raiz de 14 ao quadrado, eu vou ter 14 vezes 14, que nada mais vai ser do que o próprio 14. Então, eu já estou adiantando e já cancelo aqui, ó, 14. A ao quadrado. Agora, vamos abrir esse carinha aqui, ó. Eu vou trazer ele aqui para o canto, certo? Então, A mais 1, que multiplica A mais 1, eu vou ter o quê? A vezes A, mais A vezes 1, que vai ser A. 1 vezes A mais 1 ao quadrado. A ao quadrado vai ser mais 2A mais 1. Então, já tenho o meu primeiro produto notável aqui. Mais A ao quadrado mais 2A mais 1. Mais agora o meu segundo produto notável aqui. A mais 2, que multiplica A mais 2. Então, vou ter A vezes A ao quadrado, A vezes 2, 2As, 2A de novo aqui, né? E agora 2 vezes 2, 4. A ao quadrado mais 4A mais 4. Vou trazer ele para cá. Finalizamos aqui o segundo produto notável, certo? Se tiver dificuldade, gente, rever o vídeo com mais calma, que aí vocês vão fazendo a distributiva com mais paciência, tá? 14 vai ser igual ao quê? Vou somar todo mundo que tem expoente ao quadrado. Então, eu tenho 1, 2, 3. 3A ao quadrado, certo? Agora, todo mundo que só tem 2As. Então, vou ter 2A mais 4A, eu vou ter 6A. E me restou o quê? O 1 mais o 4, que vai ser igual a 5. Nossa, essa questão é bonita, hein? Vai dar pra gente até aí uma equaçãozinha do segundo grau. Vamos organizar aqui para ela parecer mesmo com a equação do segundo grau. Então, a gente vai ter aqui 3A ao quadrado mais 6A mais 5. Vou passar esse cara aqui para dentro, subtraindo, igualar isso aqui a 0. Então, 3A ao quadrado mais 6A. 5 menos 14 é igual a quanto? Aí a gente vai ter aí menos 9, né? Igual a 0. Gente, para facilitar, antes da gente resolver a equação do segundo grau, vocês percebem aqui que todos esses números são múltiplos de 3, o 3, o 6 e o 9. Então, eu vou simplificar essa expressão dividindo todo mundo aqui por 3, tá? Isso é possível porque eu vou fazendo a expressão toda e o 0 também dividido por 3 não vai ter alteração, certo? Dividindo 3A ao quadrado por 3, eu vou ficar com A ao quadrado. O 6A por 3 eu vou ficar com 2As. E o 9 por 3 eu vou ficar com 3, igual a 0. Certo? Reduziu muito, vai ficar bem bacana pra gente fazer o nosso delta aí, tá? Ou se vocês também quiserem, a gente pode fazer por soma e produto. Mas eu vou fazer por delta, que eu acho que todo mundo vai se agradar mais. Olhando aqui pro nosso cantinho, então delta vai ser igual ao quê? B ao quadrado menos 4, que multiplica o A e o C.
Quem são o B, o A e o C nessa questão? O B é o nosso segundo termo aqui, ó. O 2. Então, eu já vou colocar aqui, ó. 2 ao quadrado menos 4 que multiplica o A. O A é o que está aqui na frente. Quando não tem nada, é como se fosse 1, né? É 1, na verdade, né? E o C vai ser o nosso menos 3. Então, delta é igual a 4 menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 3. Então, menos com menos aqui vai ficar mais. 4 vezes 3 vai ficar 12, né? Então, delta vai ser igual a 16. Agora, a gente tem que achar o nosso A' e o nosso A duas linhas. No caso, o A, porque a variável que a gente está usando é A, né? Mas poderia ser X. Qualquer letra, né? Então, o nosso X, vamos dizer assim, X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2As. Estou chamando agora o X de A. X igual a A, tá? Só para... Às vezes tem gente que confunde se a gente não chamar de X. X é igual a quê? Quem que é o B de novo? O B vai ser 2, então é menos 2. Mais ou menos a raiz do delta, que deu 16 aqui. Sobre 2 vezes 1, que é o A, né? Esse aqui, gente, ó. Então, x vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz de 4 sobre 2, certo? Então, vamos ver aqui quais são os valores que vão sair aqui. Para o x', a gente vai ter menos 2 mais 4 dividido por 2. E para o x duas linhas, a gente vai ter menos 2 menos 4 dividido por 2. Menos 2 mais 4 dá igual a 2, né? 2 que divide 2, então isso aqui vai ser igual a 1. Menos 2 menos 4, isso aqui dá igual a menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá igual a menos 3. Como a gente não pode ter valores negativos para a nossa aresta, então seria 1 de aresta, tá? Então, os valores aqui das nossas arestas ficam sendo 1 mais 1, 2, e 1 mais 2, 3. Se a gente fizer uma substituição bem rápido, porque pode ser que vocês peguem uma questão e que vocês fiquem na dúvida. Então, vocês podem substituir esses valores aqui nessa fórmula, que vocês vão encontrar a diagonal, né, igual a raiz de 14. Querem ver? Aqui rapidinho, então. Se eu colocar aqui, ó, diagonal ao quadrado, 1 ao quadrado, né? 1, mais 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9. Diagonal ao quadrado, então, vai ser 1 mais 9, 10, mais 4, 14. 14. Então, a diagonal é igual a raiz de 14. Nó! Linda, maravilhosa. E é com essa questão, então, que a gente finaliza aí o nosso PET 6, nossa segunda semana do PET 6, né? E já vamos caminhando para a nossa terceira semana, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas no comentário. E muito obrigada e até mais!